Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo. Paulo, aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência nos trabalhos que foram chamados a executar cada dia, aprendendo a prescindir das opiniões desarrazoadas do mundo. A multidão não saberá dispensar carinho e admiração, senão aqueles que lhes satisfazem as exigências e caprichos. Nos conflitos que lhe assinalam a marcha, o aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente, que em seus impulsos instintivos ela não poderá compreender. Muita inexperiência e invigilância revelará ao mensageiro da Boa Nova que manifeste inquietude com relação aos pareceres do mundo a seu respeito. Quando se encontre na prosperidade material, em que o mestre lhe confere mais rigorosa mordomia, muitos vizinhos lhe perguntarão maliciosos pela causa dos êxitos sucessivos em que se envolve, e quando penetra o campo da pobreza e da dificuldade, o povo lhe atribui as experiências difíceis às supostas defecções ante as sublimes ideias esposadas. É indispensável trabalhar para os homens como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. O mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas em outra oportunidade, quando lhe permita a ascensão evolutiva. Em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis, que não toleram os educadores mais altamente inspirados nas linhas de ordem e elevação, trabalho e aproveitamento. Que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece, e isso basta. Emmanuel. Com o prazer, a gente volta para mais um texto. O texto de hoje tem o título O Problema de Agradar. Esse texto está nesse livro Pão Nosso, capítulo 47. Esse texto foi inspirado pelo Emmanuel para a psicografia do Chico, a partir de um versículo. É o Emmanuel comentando, conversando, aprofundando, discutindo, mergulhando nesse versículo do Evangelho, que está numa carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10. O versículo é só o seguinte, Paulo falando: se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo. Para esse texto, Emmanuel coloca um título: O Problema de Agradar. A primeira imagem que vem à nossa cabeça é que agradar é um problema. Então, para evitar o problema, o que a gente faz? Desagrada? Não é nesse sentido superficial que ele está falando. Ele dá um mergulho no espírito. É um problema muito maior. É outro tipo de agrado que é um problema. É um problema quando eu agrado as coisas, somente as coisas do mundo, e esqueço as coisas do espírito. Se eu estivesse, o Paulo, se ele estivesse, quando ele diz, é porque ele já esteve. Tanto que ele diz, se eu estivesse ainda, se eu estivesse ainda agradando aos homens. Então, porque por um bom tempo ele viveu somente agradando aos homens, e não compreendeu Jesus, e não compreendeu esse Deus do Espírito, que era para agradar. Ele achava que estava agradando a Deus à maneira dele, inclusive perseguindo cristãos. E ele comenta, ele não estava mais preocupado em agradar aos homens. Tanto não estava preocupado em agradar aos homens, porque ele ficou só. A família, o pai dele falou para ele escolher.
entre a família e Jesus, ele escolheu Jesus. Os amigos do poder, todos abandonaram. Ele ficou muito só. Ele fez a opção. Se ele quisesse agradar a esses homens, ele teria continuado, porque ele tinha prestígio, ele tinha força política, ele tinha poder, o pai dele tinha força econômica, ele estava bem encaminhado dentro do farisaísmo, ele estava muito forte ali dentro. Então, se ele quisesse continuar ali agradando aos homens, ele continuaria. Se ele quisesse somente aquele sucesso do mundo, ele teria continuado ali. Mas ele descobriu na estrada de Damasco, ele caiu em si e descobriu uma outra coisa. Ele descobriu o que era servir a Jesus. E servir a Jesus não era a mesma coisa de que servir ao sucesso do mundo. Nesse momento ele entendeu a cruz. Porque essa cruz do cristão, que não é aquela cruz que fica pendurada na parede, não é somente aquela é só simbólica, mas é essa luta, essa dificuldade de crescer espiritualmente, né? E muitas vezes, para que a gente consiga crescer espiritualmente, a gente tem que contrariar tanta gente que queria que a gente se comportasse assim, a expectativa em relação a gente é essa. Fazer sucesso no mundo é uma coisa, fazer sucesso no mundo espiritual é outra coisa. Fazer sucesso no mundo é vencer no mundo. E fazer sucesso no mundo espiritual é vencer o mundo. Jesus disse: eu venci o mundo, tende bom ânimo. Quer dizer, aguente todas essas dificuldades. Jesus foi traído, enganado, abandonado, ficou só. Olha quem era Jesus. Esse foi o mundo que ele venceu, para implantar o reino de Deus no coração dos homens. É difícil essa lógica, é difícil perceber essa lógica, mas é necessário compreender essa lógica, porque senão a gente vai achar que Emmanuel está dizendo aqui que agradar as pessoas é um problema. Não é. Tanto que a doutrina fala de granjear amigos, de fraternidade, de caridade, de benevolência, de indulgência, de perdão. Tudo que a gente tem que fazer é viver em paz com todos os outros. É agradar o homem no sentido de Deus e Mamon. Não dá para servir a dois senhores, né? E é preciso estabelecer qual é o meu Senhor. Aqui o Paulo diz que se o Senhor dele ainda fosse o mundo, ele não seria servo do Cristo. Então é esse o momento em que a pessoa faz uma opção na vida. Todos nós que seguimos a Jesus, que buscamos o Evangelho, temos inúmeras oportunidades no decorrer da nossa vida de encontrarmos nessa encruzilhada a quem que a gente quer atender. No momento em que eu sou chamado pelas minhas tentações para viver os prazeres do mundo, eu estou agradando o mundo. No momento em que eu começo a vencer esses prazeres, que eu começo a vencer essas minhas deficiências, essas minhas imperfeições, para ser servo do Cristo, aí eu tenho essa liberdade. Aí eu estou trabalhando o Espírito. Aí eu estou outro tipo de trabalho. Quem semeia na carne, da carne vai colher corrupção. Quem semeia do Espírito vai colher a vida eterna. É uma opção. Então eu vou agradar a quem? Né? Qual vai ser a minha opção na vida? Semear na carne ou semear no Espírito? Quem semeia na carne agrada o mundo. Quantas pessoas no mundo fazem sucesso porque são ricas, porque são poderosas, mas as pessoas até conhecem quem são essas pessoas moralmente. Nem todas, é claro que é possível ter uma pessoa rica moralmente e que tenha dinheiro, isso não tem problema nenhum. A questão é que muitas vezes algumas pessoas, para adquirirem o poder no mundo, se perdem nesse caminho do Cristo. Mas deixa o texto ir falando, porque ele é muito rico nisso, né? Quando agradar aos homens vai de encontro à lei de Deus. Em que momento agradar aos homens compromete com que eu siga a lei de Deus? Essas opções eu tenho a todo momento. Lembram daquele que falou para Jesus que queria seguir Jesus, que queria ir para o reino de Deus, e Jesus falou: então vai, larga tudo e siga-me. E ele falou: não, Senhor,
me deixa voltar ali que eu preciso enterrar meus pais. E Jesus falou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Tem a ver com o que a gente está falando aqui. Quando ele não quis largar tudo e seguir Jesus, ele não quis deixar de agradar ao mundo para seguir Jesus. Ele não teve a força suficiente e necessária para seguir os ensinamentos de Jesus. E essa força não é só uma força histórica, simbólica de Paulo de Tarso ou dessas personagens evangélicas. Essa força é a nossa força diária, a cada dia. Só que a cada dia que eu não consigo agradar a Deus e agrado ao mundo, o que eu estou fazendo? Eu estou sendo um Pedro, negando Jesus. Toda vez que eu falo que eu sou um cristão, toda vez que eu falo que eu sou um espírito, e eu tenho essas encruzilhadas na vida, essas opções na vida, e que eu sou chamado a seguir Jesus, mas que a força de trás me chama e eu volto para os mortos, eu estou fazendo a mesma coisa. E a gente fica nesse vai e vem. Há quanto tempo a gente está nesse vai e vem? Né? Então não é questão de religião, não é questão de doutrina, é questão íntima. Quando está no Evangelho, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, esse buscai primeiro o reino de Deus é exatamente isso, buscai primeiro o reino de Deus. Qual é a minha opção? A minha opção é uma opção espiritual. A minha opção é uma opção profunda. Mais uma do Paulo, a letra mata, o espírito vivifica. A minha opção é pela letra ou minha opção é pelo espírito? Então, em todos os momentos da vida, eu tenho essa possibilidade de optar entre as coisas do mundo, entre as coisas de Deus. Só que elas não se excluem. Elas não se excluem. O próprio Jesus falou, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Por isso a gente vive no mundo, com as coisas do mundo, com a necessidade de viver no mundo. Não tem como a gente abrir mão do mundo que a gente vem para provar, para espiar. É aqui mesmo que a gente tem que viver. Mas a gente vive aqui sabendo que a finalidade não é aqui, que tem alguma coisa mais profunda do que isso. Eu não posso ter como finalidade última da minha vida comer, beber, dormir, procriar. Essas são as coisas do mundo. Um dinheiro, uma casa, um automóvel, um apartamento, essas são as coisas do mundo. Eu posso ter todas essas coisas, mas essas não podem ser as grandes metas da minha vida. Ah, mas elas podem ser metas na minha vida? Claro que podem. Eu posso ter uma meta de ter um carro, de ter uma casa, de ter um apartamento, de ter isso, ou ter aquilo. Não tem problema em ter isso. Mas essa não é a meta principal. Né? Não é agradar a esse mundo que é a minha meta principal. Às vezes eu preciso abrir mão de algumas dessas coisas exatamente para servir ao Cristo. Por isso a opção é difícil. Por isso aquela pessoa, Senhor, deixa eu voltar para enterrar meus pais. Não era enterrar pai, porque Jesus ainda falou, quem está morto para o Espírito continua morto, deixa eles lá, vem comigo. Olha o convite. E ele diz que ele faz esse convite a todo momento. E a todo momento que Jesus faz esse convite, a gente nega como Pedro negou. Então nós somos Pedro a todo momento. Nós não conseguimos ainda fazer essa opção de sermos servos do Cristo. E o que é esse ser servos do Cristo? A gente ainda não consegue falar que seja feita a vossa vontade. Porque a vontade do mundo é forte demais em nós. A gente participa de alguma coisa mais espiritualizada quando não tem uma coisa do mundo para atrapalhar. Mas qualquer coisa do mundo é suficiente para se sobrepor às coisas espirituais. Mas deixa o texto que ele vai dizendo com mais clareza. O primeiro parágrafo do texto, o Emmanuel diz, os sinceros discípulos do Evangelho, os sinceros não são todos e quaisquer, que tem um monte de gente que se intitula discípulo de um Evangelho, mas é de um outro Evangelho, é de um Evangelho que agrada ao mundo. Porque tem o templo de pedra e tem o templo interior. A quem que eu estou agradando? Por isso ele procura aqui os sinceros. Então esses sinceros discípulos do Evangelho devem estar
muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência. Então a preocupação não é com o mundo, com o sucesso do mundo, com a resposta do mundo, com os aplausos do mundo, com as bajulações do mundo. Eu tenho uma coisa mais profunda com que me preocupar, que é a minha consciência, que é onde está o meu dever, que é onde aponta o meu dever. E esse dever é que me faz servo do Cristo, quando eu consigo cumprir esse dever. Mas eu continuo agradando ao mundo e ferindo esse dever. Aí eu não sou como Paulo, ele diz: se eu estivesse ainda agradando aos homens, eu estou ainda agradando aos homens, as coisas do mundo. Por isso, enquanto eu vivo ainda agradando as coisas do mundo, agradando ao mundo, agradando as coisas do mundo, eu não sou servo do Cristo. Eu estou em processo de aprendizagem, porque ninguém faz essa passagem de um dia para o outro. A gente vai aprendendo a relativizar alguns valores do mundo e aprendendo a aprofundar e adquirir novos valores do Cristo. Aí a cruz do Cristo para a gente vai começando a fazer um novo sentido. O Evangelho começa a fazer um novo sentido, que eu começo a ter preocupações mais profundas, preocupações mais verdadeiras. Eu vou ter a preocupação com a minha consciência tranquila. E a minha consciência tranquila, na minha consciência tranquila, tem a vontade do Pai em mim. E é a essa vontade que eu preciso me escravizar, que eu preciso ser servo. É aí que eu preciso ter a obediência, porque essa obediência é a obediência que me liberta. Tem muita coisa que parece contraditória, né? O Evangelho tem isso, é preciso da gente, né? Aprovação isolada e tranquila da consciência nos trabalhos que foram chamados a executar, cada dia, aprendendo a prescindir das opiniões desarrazoadas do mundo. É um aprendizado. E o que é isso? Aprender a prescindir das opiniões desarrazoadas do mundo. Aprender a abrir mão dessa escravidão de querer que o mundo me aplauda. Essa escravidão de querer o aplauso do mundo. Por querer o aplauso do mundo, eu faço tanta coisa que fere a minha consciência. Aí eu sou escravo do mundo, estou agradando ao mundo e não sou servo de Jesus. Por isso que para ser servo de Jesus tem uma libertação. Eu venci o mundo. É preciso que eu vença esse mundo para eu aprender a ser servo de Jesus. E vencer o mundo não é fácil, porque as coisas do mundo falam muito fortes em mim. E eu não consigo me libertar desse mundo que me escraviza. No mesmo texto, tem um texto do livro Caminho, Verdade e Vida, que chama Glória Cristã. Olha o que é a vitória do cristão. Esse texto vai falar disso. Então, o que a gente busca? Qual a meta que a gente busca? Agradar aos homens, agradar ao mundo, agradar as coisas do mundo, agradar as coisas da matéria, agradar as coisas da forma ou agradar as coisas do fundo? A doutrina espírita não é uma doutrina da forma, é uma doutrina do fundo. Se ela fosse da forma, a gente estava aí cultuando imagem, cultuando dogmas, mas ela é do fundo, ela é do profundo, ela é do espírito. Se Jesus tivesse falado para as pessoas, a palavra dele não teria sido palavra de vida eterna. É palavra de vida eterna porque ele falou para os espíritos. A palavra é imortal, porque ela transcende o tempo de cada um. Olha o que é essa glória cristã que Emmanuel fala no livro Caminho, Verdade e Vida. Num plano onde campeiam tantas glórias fáceis, esse campo do mundo, a do cristão é mais profunda, não essa superficial, mais difícil, porque tem que vencer o mundo, tem que vencer a vaidade. Os arcos do triunfo não representam mais tanta coisa. As vitórias do mundo não me convencem mais. Muitas dessas vitórias do mundo foram grandes derrotas do espírito. É preciso saber distinguir onde é a vitória e onde é a derrota. É quase sempre o lado inverso dos triunfos mundanos. Emmanuel uma vez disse num texto,
Os vencedores do mundo não têm tempo de ouvir o chamado de Jesus, porque eles estão muito ocupados com seu orgulho, com sua vaidade, comemorando suas vitórias, onde eles mataram, ensanguentaram e escravizaram tantos. Eles estão fazendo a travessia dos arcos dos triunfos. São esses triunfadores do mundo. O Evangelho chegou pelas mãos dos humildes. Olha a humildade como é necessária. Porque a humildade faz a gente começar a relativizar as coisas do mundo. Elas não são mais absolutas, elas são relativas. São relativas buscando primeiro o reino de Deus, que não é o reino do mundo. Voltando para o texto de hoje, Emmanuel diz: a multidão não saberá dispensar carinho e admiração, senão aqueles que lhe satisfazem as exigências e caprichos. É curioso isso, né? Basta a gente ver o que faz mais... É claro que não é uma coisa reta, mas vamos ver numa média geral, do senso comum, o que faz mais sucesso. Hoje está todo mundo olhando aí WhatsApp, essas lives, não sei o quê. Olha o que é mais visitado. Mas que mundo é esse? Não é um mundo de imperfeições? Né? No mundo de imperfeições, o que é que vai ser maioria? Pega uma coisa qualquer dessa, mais vulgar, mais ligada ao beber, comer, dormir, procriar. Veja como isso é visto, como isso é aplaudido, como isso é ovacionado. E veja alguma coisa mais profunda, mais espiritualizada. Veja como muitas vezes ela é até discriminada, deixada de canto, deixada de lado. É difícil muitas vezes você deixar o sucesso do mundo para entrar no insucesso do mundo, né? Que não é diretamente proporcional. É possível, né, que você consiga conciliar, como é a recomendação do Evangelho, dando a César o que é de César, dando a Deus o que é de Deus. Mas toda vez a gente sabe viver mal a questão do César, né? Porque quando a gente tem, a gente acha que é só para a gente, não compartilha, não divide. E quando a gente não tem, a gente se revolta. O Sermão do Monte. Eu achei uma relação interessante com o Sermão do Monte. Olha a última bem-aventurança. Mateus 5,11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem por causa de mim. Quanta gente é injuriada e perseguida por um idealismo moral? Vira chacota, vira brincadeira, é ridicularizada, enquanto outras que não estão em busca desse aperfeiçoamento moral pregado por Jesus, mas estão em busca do sucesso do mundo, esses são paparicados, invejados, aplaudidos, seguidos. Os exemplos são inúmeros, é só prestar atenção. Como as pessoas de poder, de dinheiro, de sucesso, como elas atraem multidões. Como às vezes uma letra de música que fala de coisas assim, às vezes até tristes, que a gente não queria nem estar ouvindo, arrasta multidões para dançar, para falar, para repetir. Olha, qual o conteúdo daquilo? O conteúdo daquilo é completamente agradável ao mundo, às coisas do mundo. Tinha uma música que falava comer, beber, dormir, e nessa linguagem. O que é? Está ainda agradando aos homens. E agrada aos homens que vivem como os homens mortos. Né? Esses mortos do espírito, claro. Aí é preciso começar a fazer essa transposição. Essa transposição não é lá fora, essa transposição é íntima. É fazer o que o Paulo fez, é compreender o que o Paulo compreendeu. Meu Deus, se eu ainda estivesse agradando aos homens, não seria servo do Cristo. Mas hoje eu sou servo do Cristo. Por que eu sou servo do Cristo? Porque eu aprendi a obedecer cegamente, religiosamente, dogmaticamente. Não, eu sou servo da minha consciência, que é o meu canal de comunicação com Cristo. E na consciência eu tenho o meu padrão moral.
Eu não posso seguir o padrão moral de outra pessoa além de mim. Eu sigo o meu padrão moral sabendo que o meu padrão moral não é e não pode ser estático. O meu padrão moral tem que ser progressivo. Essa é a luta, essa é a dificuldade. Então eu tenho que ter um padrão moral progressivo e, além de ser progressivo, eu tenho que ser obediente a ele. Aí eu sou obediente à vontade do Pai. Que seja feita a vossa vontade. Mas eu, a todo momento, eu nego esse padrão moral progressivo em mim, porque as coisas do mundo me vencem. Então eu não consegui vencer o mundo. Eu fui vencido pelo mundo. E eu continuo sendo vencido pelo mundo diariamente. Todas as coisas do mundo que agradam aos sentidos me vencem. Prazer de comida, prazer de bebida, descanso, sexo desvairado e um monte de coisas. Cada um de nós, se olhar para trás, vai ver que viveu momentos também de equívocos numa série de coisas. Agora, é preciso enxergar e entender que isso é progressivo. Chico falava, né? A gente reconhece o que já fez, mas não quer fazer mais. Por que não quer fazer mais? Porque cresceu em consciência. Porque não quer mais ser escravo do mundo. Porque agora quer ser escravo do Cristo. E ser escravo do Cristo é muito mais difícil do que ser escravo do mundo, do que agradar o mundo. Agradar o mundo é fácil. Basta corresponder às expectativas do mundo. É muito mais simples. Muita inexperiência, voltando para o texto de hoje, muita inexperiência e invigilância revelará o mensageiro da boa nova que manifeste inquietude com relação aos pareceres do mundo a seu respeito. É uma infantilidade, uma ingenuidade espiritual que Emmanuel está falando aqui. É muita inexperiência e muita invigilância. Inexperiência e invigilância de que ponto de vista? Do ponto de vista espiritual, claro. É muita invigilância e muita inexperiência eu, como mensageiro dessa boa nova, ficar inquieto com os pareceres do mundo a meu respeito. Porque eu não quis beber até cair, porque eu não quis viver de farra, porque eu não quis viver tirando proveito disso, tirando proveito daquilo, porque eu não quero viver mais assim ou assado, porque eu não quero mais determinada conduta. Normalmente essas pessoas são discriminadas. Ah, amarelou, vai beber leite, agora se entregou, ficou ingênuo, ficou bobinho, ficou não sei o quê. É normal, isso acontece com todo mundo. Mas a gente vai ficar inquieto com isso e vai ceder a agradar os homens, a agradar a expectativa do mundo. Como é difícil alguém que usa droga deixar o grupo das drogas, porque o grupo cobra que a pessoa não deixe. É preciso ele ter força. Como é difícil um grupo de alcoólatra deixar o grupo de alcoólatra. Como é difícil um grupo qualquer que vive para as coisas dos homens do mundo deixar aquele grupo das coisas dos homens e do mundo. Como é difícil às vezes até você deixar o grupo familiar em determinadas condutas, em determinados princípios que aquela família adota. E se você deixa de adotar determinadas condutas, determinados princípios que agradavam aos homens, que agradavam esse padrão dessa família, você pode passar a ser discriminado dentro da própria família. Você pode passar a ser discriminado dentro da sua própria religião. Porque às vezes dentro da sua própria religião você não abre determinadas concessões. Concessões para as coisas do mundo, concessões para os prazeres. Ninguém está falando aqui de radicalismo, ninguém está falando aqui de intransigência, ninguém está falando aqui de puritanismo. É para seguir a consciência. Ninguém vai se transformar em minha consciência. Ninguém vai chegar para mim e vai interpretar Deus para mim e eu vou obedecer esse intérprete de Deus que vai determinar o que eu devo fazer, isso ou aquilo. Não é isso. A obediência é a consciência progressiva, completamente progressiva. E toda vez que a minha consciência estagnar, eu devo me preocupar. Por que será que
eu estou achando a mesma coisa há muito tempo. Eu não estou aprendendo alguma coisa. Porque a consciência nossa tem que ser muito progressiva, porque o caminho é de subida, é de elevação. E cada vez que eu dou um passo para frente, que eu subo um pouquinho, a minha visão aumenta. E quando a minha visão aumenta, eu trago essa visão para a minha consciência. E essa consciência exige novas condutas. Então é necessário que eu tenha novas condutas. Eu não posso encontrar alguém que eu não via há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, que venha cobrar de mim, mas você era assim, agora não é? Amigos ou qualquer coisa, mas como você mudou, você era melhor para o mundo. E eu vou querer o que? Agradar ao mundo? Se eu estou achando que eu estou melhor agora, se a minha consciência diz que eu estou melhor agora, quantos qualquer coisa, ex-viciado, ex-drogado, ex-alcoólatra, ex-assaltante, qualquer coisa, é cobrado a voltar ao que sempre foi? Pessoas que viviam de bandalheira, que viviam exclusivamente pelas coisas, pelos prazeres do mundo, são cobrados pelos seus grupos, a pressão social dos grupos. Como é que o mundo vai me aplaudir se eu continuar sendo o que eu sempre fui? O mundo não vai me aplaudir quando eu fazer o que o Paulo de Tarso fez. Eu preciso compreender que o momento do rompimento com essas coisas, eu vou romper com muita gente que eu gosto, com muita coisa que eu quero. Eu vou romper com uma lógica do mundo. Por isso não dá para fazer esse rompimento abrupto. Porque aí esse rompimento abrupto, ele não se sustenta. Ele só se sustenta se ele for progressivo, lentamente, com consciência, com convicção, porque aí ele é consistente. Aí eu tenho força moral suficiente para saber o que eu devo e o que eu não devo. Não, isso eu não vou fazer. Por quê? Porque eu não faço mais isso. Eu não vou aplaudir mais isso. Eu já aplaudi muito determinados ídolos aí que conseguiram posições de destaque, sabe lá como. Alguns até a gente sabe. Mas hoje não dá mais para aplaudir alguém que a gente sabe como foi que ele conseguiu aquele sucesso do mundo. Hoje a gente consegue enxergar alguém que não tem sucesso no mundo. Hoje a gente consegue encontrar alguém, um pobrezinho, uma pessoa simplesinha, um velhozinho que tem tanto conhecimento das coisas, que tem uma força moral, que enfrenta doença, enfrenta dificuldade. A gente fala, nossa, que força! Um cara desse passa a ser nosso ídolo. Quando é que o mundo ia ter uma pessoa dessa como ídolo? Esse seria um fracassado no mundo. Os ídolos do mundo são os fortes que atropelam todo mundo, que tomam as coisas dos outros. Aquele que não tem nada, ele nunca vai ser nem visto. Hoje a gente aprende a não mais olhar as coisas. O nosso critério de avaliação se modifica para fora e especialmente para dentro. Porque eu mudo os critérios para eu avaliar os outros, não avaliar no sentido de esse pode, esse não pode, mas de pensar, de refletir, de raciocinar, porque o mundo é isso, né? Para saber fazer as escolhas corretas, apropriadas, e para dentro especialmente, que é ali onde eu vou encontrar as coisas que eu preciso modificar também. Bom, tem um outro texto do livro Via de Luz, que está dito, o título é Não Entendem, Via de Luz, capítulo 15. Está falando um pouco dessas pessoas, dessas más influências que a gente já falou. Essas pessoas são as más influências, as influências para o mundo, para agradar ao mundo. Cadê as influências para agradar, para ser servo do Cristo? Quem são essas influências para ser servo do Cristo? Que ensina obediência cega também não é. Que ensina a desobediência gratuita, que ensina a escravidão ao mundo, também não é. É preciso muita reflexão para compreender quem são essas pessoas. Por isso, o maior guia de cada um, como Emmanuel diz aqui no texto, é a própria consciência. Muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência. É a maior preocupação que cada um deve ter. Deveres próprios. O que eu devo fazer? Qual deve ser a minha conduta? E a aprovação isolada. Isolada por quê? A aprovação tem que ser da minha consciência. Eu não preciso mais de outras aprovações. A aprovação é da consciência. E muitas vezes
eu tenho 20 pessoas de um lado e a minha consciência do outro. É preciso ter muita personalidade para desagradar a essas 20 pessoas que muitas vezes representam o meu grupo social, meu grupo familiar, para eu ter personalidade, força suficiente para agradar a minha consciência em detrimento a agradar 5, 10, 20, 50, 100 pessoas. É preciso ter personalidade, é preciso ter convicção, é preciso ter fé, é preciso ter consciência, consciência do dever. Isso que Paulo demonstrou quando esteve aqui. É de uma profundidade esse negócio que a gente nem consegue avaliar bem o que significa isso. Aí ele diz no texto que a gente ia comentar, não entendem, Vinha de Luz, capítulo 15. Pretensiosas autoridades nos pareceres gratuitos, esses que se pretendem autoridades e saem dando opinião para tudo e todo mundo, são essas pretensiosas autoridades nos pareceres gratuitos. Tem gente que não é chamada a dar opinião sobre nada, mas sai dando parecer, dando opinião sobre tudo. Mas opiniões erradas, subvertendo a ordem das coisas. É desses que a gente está falando. Não são a esses que eu tenho mais que agradar. Eu não agrado mais a esse senso comum, nem na música, nem na literatura, nem na poesia, nem no lazer, nem no dia a dia, nem nas amizades. Eu não agrado mais a essas pessoas. Pretensiosas autoridades nos pareceres gratuitos espalham a perturbação geral com esses pareceres equivocados, ensinando a escravidão ao mundo, a agradar ao mundo. Ele cita algumas coisas. Adiam realizações, pessoas que já tinham algumas intenções e eles conseguem demover as boas intenções de muita gente. Olha o compromisso que essa pessoa cria para si mesma. Algum bem intencionado que eu consegui mudar o pensamento dele para uma coisa. É bom pensar nisso, é bom tomar mais cuidado com esses pareceres gratuitos que a gente dá. Eu estou induzindo a quê? Agora mesmo a gente estava vendo muita gente dando parecer gratuito a pegar em arma. Cuidado com esse parecer gratuito. Eu posso dar um parecer gratuito para alguém que tinha até uma boa intenção de paz pegar em arma, daqui a pouco essa pessoa está lá no presídio, porque matou alguém com a arma que eu ajudei ele a induzir a comprar. Cuidado com isso. Cuidado com o que eu induzo. Cuidado com a bebida que eu induzo a beber. Cuidado com a droga que eu induzo a usar. Cuidado com o estímulo que eu induzo. Porque eu estou adiando realizações edificantes. Adiando, porque a pessoa fatalmente, mais cedo ou mais tarde, ela vai se reencontrar. Essas pessoas que dão os pareceres gratuitos destroem grande parte dos germes do bem. A pessoa tinha uma natureza até boa. Com os meus pareceres, com as minhas opiniões, com a pressão que eu faço com as coisas do mundo, eu consigo destruir esses germes dessa pessoa. E eu planto o mal naquela pessoa. Eu tiro esses germes do espírito e planto as coisas do mundo. Né? Envenenam fontes de generosidade e fé. Quanta pessoa que tinha essa tendência, às vezes filho, irmão, parente, amigo, colega de escola, colega de trabalho, que a gente via essa tendência, né? De generosidade, de fé, e a gente vai e ridiculariza, atrapalha, e a pessoa não tem a personalidade suficiente para se manter aquilo, e acaba subvertendo, acaba caminhando por outros caminhos. Esses descaminhos são da minha responsabilidade. Eu tenho que tomar mais cuidado com o que eu faço comigo e com os outros. Né? São pareceres gratuitos do mundo, e às vezes eu faço parte desse mundo. Cuidado com o que eu falo, cuidado com o que eu penso, cuidado com o que eu aconselho, se é que existe conselho. Envenenam fontes de generosidade e fé e, sobretudo, alterando as correntes do progresso, convertem os santuários domésticos em trincheiras de hostilidade cordial. Quanto mal algumas pessoas fazem no próprio santuário doméstico. O que eu fiz com os meus filhos? Ninguém faz absolutamente. Mas que influência eu dei para os meus filhos? Com o meu comportamento, não com o que eu disse. Ah, não pode fumar, estou fumando. Ah, não pode beber, estou bebendo. Ah, não pode mentir, está me vendo mentir. O que eu estou ensinando para eles?
Então é bom tomar mais cuidado com tudo isso. Aí o título é Não Entendem. Nesse caso, a gente não está entendendo o que a gente está fazendo. Quanta coisa a gente está causando para a gente mesmo, porque não tomou aquela atitude. Voltando para o versículo que o Paulo está falando, se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo. O que é esse ainda agradando aos homens? Tudo isso que a gente estava falando. Esses que não entendem, continuam ainda agradando aos homens. Será como eu vou responder por determinados sucessos na música, na dança, que induzem a determinados comportamentos completamente contrários aos princípios do espírito cristão? Eu estou induzindo essas pessoas. Eu estou influenciando essas pessoas. Hoje a moda influenciador digital tem que tomar muito cuidado com essa influência. Porque eu posso estar influenciando o quê? A continuar ainda agradando aos homens. E eu vou responder por ter influenciado tanta gente a ficar ainda agradando aos homens. E às vezes pessoas que tinham a semente, que tinham um princípio, que tinham um começo de fé, que tinham um pouco de bondade, eu consigo apagar tudo aquilo e trazer aquelas pessoas a seguirem esse aconselhamento, a seguirem essa conversa, essa influência negativa. Voltando para o texto de hoje. É indispensável trabalhar para os homens como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. Somos do mundo, conciliar. Nós trabalhamos para os homens. Eu trabalho, eu vivo, eu tenho casa, eu tenho comida. É uma faixa. Mas buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Eu sei que, apesar disso, a vida não se resume a isso. Eu acho que por essa linha de raciocínio dá para pensar bem. Quantas pessoas a gente se encontra na vida que não vai 1 milímetro além do comer, beber, dormir, procriar e ir para a festa? A vida se limita a isso. Não está pouco? Não está muito pouco? Essa está agradando aos homens. Ela vive só agradando as coisas do mundo. Vai ser difícil ela virar serva do Cristo. Mas é preciso aprender cada uma dessas coisas, e cada uma dessas coisas vem a seu tempo. Agora, nós espíritas, que tivemos a beleza dessas revelações, a gente tem que tomar mais cuidado com essas revelações, ler mais essas revelações, observar mais as linhas e as entrelinhas dessas observações. Não dá mais para fazer como a gente fez a vida inteira, sair repetindo coisas prontas. Isso a gente já fez quando a gente fez parte de outros grupos religiosos. A gente não pode continuar com os mesmos princípios de religiosos velhos em roupas novas de espíritas. O espírita tem que ser um cristão redivivo, tem que renascer esse cristão lá de trás, com esses princípios, ó. Não ficar mais agradando aos homens e aprender a ser servo do Cristo. O Emmanuel diz, num outro texto parecido com esse, aos discípulos, Via de Luz, capítulo 7. Há muitos séculos prevalece filosofias utilitaristas. O que são as filosofias utilitaristas? Que são úteis e necessárias para quê? Aos homens, ao mundo. Então, há muitos séculos prevalecem essas filosofias utilitaristas. E ainda agora, não escasseiam orientadores que cogitam da construção de palácios egoísticos à base de magnetismo pessoal e psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. Olha a dimensão do que ele falou. Até hoje, depois de muitos séculos, a gente ainda cultiva essas filosofias utilitaristas, cuidados com o mundo, né? E a gente ainda encontra um monte de gente que usa o seu magnetismo pessoal para construir palácios de egoísmo, o magnetismo para ganhar dinheiro, para ficar rico, para ser esse poderoso, e psicólogos, não no sentido daquele profissional psicólogo, no sentido de pessoas que utilizam teorias, né, para ensinar a exploração das massas. Tem cursos aí.
Aprenda a ganhar dinheiro, aprenda a ficar rico em 3 dias, aprenda não sei o quê. É isso que ele está falando. Tem gente que quer fazer isso, aprenda a ganhar dinheiro, aprenda a ficar rico sem esforço, faz não sei o quê, sem não sei o quê. Normalmente as propagandas falam que é para fazer isso sem esforço. Porque é bem do mundo, a busca do mundo. Porque no mundo espiritual não tem nada sem esforço. Não vem, porque não tem mérito. E lá não tem enganação. Não é rico isso? Aos discípulos que ele está dizendo isso. Então é bom a gente observar que há muito tempo ainda existe isso. E é normal, às vezes a gente pega até próprios irmãos dentro da doutrina espírita, buscando essas coisas. Buscando coisas milagrosas, coisas fantasiosas, para explorar a massa, ou politicamente, ou economicamente, ou de alguma maneira, para enriquecer. Voltando para o texto de hoje, em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis. Que frase! Que frase! Em muitas ocasiões, os pareceres populares, a opinião do senso comum, falar a opinião do senso comum não é ofender. O senso comum é o senso comum, é um senso que não é especializado, que não estudou, que não aprendeu, que fala o que todo mundo fala. É esse parecer do senso comum que a gente vê aí hoje nas redes sociais. Pessoas se pautando por eles. Esses como chama? Fake news, com pareceres comuns, com coisas assim que qualquer pessoa que leu um pouco, observou um pouco, já falou, isso não tem cabimento, não pode ser. Veio de onde? Quem falou isso? Qual autoridade? Com que autoridade? Com que competência? Com que habilitação falou isso? Não sei quem foi que falou não, mas está aí. Como não sabe quem falou? As pessoas não podem falar sem terem condições de falar. Eu não sou habilitado a falar sobre determinada coisa, por que eu vou falar? É complicado isso. Para ser o senso comum, né? Então esses pareceres populares ficam parecendo o quê? Assembleias infantis, crianças falando. Então são essas crianças que estão fazendo multidões de seguidores. Já pensou? São essas crianças, são essas assembleias infantis que estão fazendo milhares e milhares e milhares de seguidores para um monte de coisas desnecessárias, que não são do Cristo, que são do mundo, que estão agradando aos homens. Mas os homens do senso comum se agradam por elas, é da natureza da sintonia, da frequência. É assim que funciona. Isso é a prova de que a gente está no mundo de provas e expiações, porque é um mundo imperfeito. Então, nesse mundo imperfeito, impera a imperfeição. E nesse mundo de imperfeição, o senso comum é a imperfeição. É preciso deixar de ser imperfeito. E ninguém deixa de ser imperfeito só esperando o tempo passar. Ou na paz do mundo. Na paz do mundo eu não vou perder a minha imperfeição. Né? Essa frase eu achei ela riquíssima. Muitas vezes esses pareceres populares são esses sucessos que eles querem à custa de qualquer coisa. Tem gente que se vende por tudo tinha um ideal de fazer música num determinado conceito, mas o conceito que está vendendo é esse, então vai esse. Queria fazer uma outra coisa, mas o que dá dinheiro é isso, então vai isso que dá dinheiro. Né? Esses pareceres populares, o respaldo que esse popular dá, aquilo de baixa qualidade. Quando a gente dá uma volta pelas redes sociais, a gente vê, parece que é uma coisa impressionante. Basta ver as coisas que têm milhões de seguidores. Às vezes tem artista aí, ou irmãos, ou casal, ou não sei o quê, artista que faz um vídeo varrendo uma casa e tem milhões de seguidores. Gente, como é que tem milhões de seguidores assistindo 2 artistas varrendo uma casa? Ou 2 artistas andando a cavalo? Ou 2 artistas fazendo um almoço? Ou 2 artistas falando besteira? Ou 2 artistas conversando besteira?
Por que milhões e milhões do nada? Né? Isso são pareceres populares. Isso são gritarias dessas assembleias infantis. Porque quem não é infantil não segue isso. Precisa critério para alguém seguir. E esses infantis saem seguindo tudo. Com a maior simplicidade, com a maior ingenuidade. Na maioria das vezes é a ingenuidade, é a ignorância. Não tem o discernimento. Quem não tem o discernimento vai sem discernir. Não sabe escolher. E quem não sabe escolher vai na onda. Como é que alguém que não sabe escolher, que não aprendeu a escolher, que não adquiriu discernimento, e discernimento não é uma coisa que a gente vai na farmácia buscar. Discernimento tem duas asas, do conhecimento e do sentimento. É preciso conhecer e é preciso mudar o sentimento. Aí vem o discernimento. O discernimento é uma confluência dessas duas curvas, de conhecimento e discernimento. Então, em muitas ocasiões, esses pareceres populares equivalem a essas gritarias. E isso, como acontece? Como acontece? São milhões e milhões, e aquilo bomba, e aquilo vai, e a multidão vai, e depois está todo mundo repetindo aquilo. Frases completamente fora de propósitos, que milhões começam a seguir, começam a repetir, modas. Mas a gente nem vai parar muito tempo por aí, não, senão a gente começa a mudar o sentido aqui. Tem um texto, estava no livro Reformador, na revista Reformador, de 1974, no mês de setembro. Elogios e críticas. Emmanuel, elogios e críticas. Quem ainda está pautado à necessidade de receber elogios e de receber críticas. É possível elogiar, não tem problema. É possível criticar, não tem problema. O que não pode é que eu dependa de uma coisa ou de outra. Porque se eu depender do elogio, eu não tenho a consciência. Se a crítica me afundar, eu também não tenho a consciência. Eu tenho que perceber o elogio como um estímulo e tenho que perceber a crítica também como um estímulo, para que eu preste mais atenção. Mas nenhum nem outro vão me pautar. Eu não posso ser pautado pelo elogio, que aí eu viro vaidoso. E não posso ser pautado pela crítica, senão eu viro um coitado. Olha o que Emmanuel diz. Se precisamos de elogio para trabalhar, e se a crítica nos paralisa as faculdades de servir, estamos ainda longe de compreender o tesouro das oportunidades de aprimoramento e elevação que nos enriquece os caminhos. Se alguma dessas coisas interfere em minha vida além da conta, tanto o elogio quanto a crítica, eu estou longe de compreender os tesouros da oportunidade de aprimoramento. Porque eu tenho que compreender os tesouros da oportunidade. E eu tenho que enxergar isso dentro da minha consciência. E o último texto, o último parágrafo aqui do texto, que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, quem? O sincero trabalhador do Cristo, aquele que já não quer mais agradar aos homens, mas que quer ser servo do Cristo, aquele que ouviu o vinde a mim, aquele que quer seguir Jesus. Mas não dá para seguir Jesus querendo voltar para enterrar os mortos. Para seguir Jesus não é fácil. A gente não consegue deixar os mortos enterrar os seus mortos. Porque a gente está morto também. Que o sincero trabalhador do Cristo saiba operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece, e isso basta. Jesus o conhece, e isso basta. Jesus o conhece por onde? Pela consciência, pelo dever. Não é pelo que eu falo. Ó Jesus, eu fiz isso, viu? Ó Jesus, eu fiz aquilo. Ó Jesus, agora eu quero aquilo. Não. Esse aí sou eu. Jesus não me conhece por aquilo que eu quero me mostrar. Jesus me conhece por aquilo que eu sou. Que a gente não se iluda, achando que a gente consegue se mostrar para Jesus. A gente não se mostra para Jesus, a gente não se mostra para a divindade, para a lei. A gente é.
E para a gente ser, o nosso padrão é um padrão do dever, padrão da consciência, é um padrão moral. É essa a nossa medida. Não é a casa rica, não é o meu trabalho, não é a minha profissão, não é nada disso, é o meu padrão moral. Ah, o rico pode ter um padrão moral? Pode. O pobre pode não ter um padrão moral? Pode. Padrão moral não depende exclusivamente de riqueza, de pobreza, disso ou daquilo, de beleza, de feiura. Padrão moral é um padrão interior, é um padrão íntimo. Por isso, é ingenuidade, infantilidade a gente ficar olhando para o mundo e para as pessoas por esses outros padrões. O espírita está aprendendo a olhar o mundo pelo padrão moral. Quando eu aprendo a olhar o mundo e seguir o mundo pelo padrão moral, eu não sigo mais o mundo, eu estou vencendo o mundo. Eu passo a ser servo do Cristo. É muito bonito isso. E Paulo, para variar, a gente sempre traz uma carta de Paulo aos Gálatas. Olha a conclusão que ele chegou. Quanto a mim, eu já falei isso algumas outras vezes aqui, mas eu acho isso tão bonito que sempre cabe trazer de volta. Quanto a mim, Paulo, não aconteça gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Que é isso? Para Paulo, a única glória que ele queria era a glória da cruz. Por que a glória da cruz? Ali estava o ensinamento de Jesus, ali estava o eu venci o mundo. Eu venci o mundo sendo crucificado, sendo no meio de abandono, no meio de tudo, e com toda a força, com toda a dignidade, com toda a coragem, sem sucumbir, sem me entregar, sem sair dos meus valores, sem parar de ajudar, de amar, de compreender, sem abrir mão daquilo que eu vim fazer, cumprindo o meu papel. Essa foi a lição. É aí que Paulo queria sentir a glória. Ele não queria mais a glória do mundo. Ele não queria mais a glória que ele queria antigamente, que ele queria ser um monte de coisa de autoridade religiosa e etc. Hoje ele queria a glória da cruz. É difícil querer a glória da cruz, muito difícil. E tem outro texto, o penúltimo aqui, Paz em Nós, é o livro Palavra de Vida Eterna, 155, mais uma carta de Paulo aos Coríntios, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Só para complementar primeiro, que ele queria a glória da cruz. E onde é que estava a glória da cruz para o Paulo? Na consciência. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. O que é que eu faço de acordo com a minha consciência? O que é que eu não consigo mais ainda fazer de acordo com a minha consciência? E por que a minha consciência está estagnada? E por que a minha consciência não está progressiva? Em meio de lobos, vinha de luz 144, Jesus falando: Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Os lobos são as coisas do mundo. Os cordeiros são os servos de Jesus. Ele mandou como servo, como compreensão, como aqueles que não têm medo, esses cooperadores bons e fiéis. E no livro da Divaldo, com a psicografia do Divaldo, da Amélia Rodrigues, Luz do Mundo, tem um trechinho muito legal. Recordai, eu venci o mundo, Jesus. Não podereis vencer no mundo das ilusões e dos triunfos entre os homens de paixão. Não é com as paixões do mundo que a gente vai vencer o mundo. Com essas, a gente vence no mundo e se sucumbe ao mundo. Vinde novamente a mim e deixai-me demorar em vós. Que Deus nos abençoe, que esse texto sirva para a gente refletir bastante, para ver onde a gente se situa, se a gente ainda vive agradando aos homens ou se a gente já começou a se preocupar em ser servo dos ensinamentos de Jesus que se encontram no Evangelho e nessas interpretações lindas que Emmanuel traz dos textos do Evangelho. Até a próxima.